A carreira do senhor foi desenvolvida, voltada toda para essa parte de engenharia, ciência e tecnologia, buscas de novas soluções para a nossa defesa, nossos problemas aqui internos? Pois é, quando eu achava que nem seria promovido a general, né? Estava me preparando até para ver aonde morar, achando que eu iria para a reserva, mas acabei sendo promovido. O Exército me promoveu a general e me colocou no Rio de Janeiro, nos órgãos de ciência e tecnologia que pertencem ao Departamento de Ciência e Tecnologia, cuja sede é aqui em Brasília. O que acontece? Aí, eu trabalhando no campo de provas da Marambaia, inicialmente na avaliação de materiais de emprego militar, armamento em geral, mas material dual de interesse da indústria civil, eu como que meio que me preparei e acabei sendo nomeado para o Centro Tecnológico do Exército. Aí sim, e respondendo à sua pergunta específica, eu passei a trabalhar com equipes, 170 engenheiros, no projeto, desenvolvimento e produção de material bélico eu diria, de ponta de linha para os padrões do nosso país. Aí você vai dizer, mas o Exército então tinha tanto recurso assim que podia se dar o luxo de fazer dessa maneira? Não tinha tanto recurso. É do conhecimento de todos que o nosso Exército ele é um pouco menor do que o país com as dimensões continentais e uma população grande. O nosso Exército é pequeno para o tamanho do nosso país. O setor de ciência e tecnologia nosso, então, é igualmente pequeno para as demandas que o Exército precisaria. Bom, mas os recursos estão aí disponíveis no Ministério da Ciência e Tecnologia, na FINEP. Os recursos humanos que são não tão suficientes, nós temos excepcionais universidades. O senhor falou do tamanho do nosso exército, em números por território continental que somos e população, qual seria esse número? A gente deveria ter um exército de qual tamanho? Olha, nós temos menos de 300 mil militares, e eu diria, se somar as três forças, vamos pegar o 300 mil. Ora, o país é continental, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma população de 212, 215 milhões de habitantes, com uma quantidade de recursos naturais muito grande, em particular na região amazônica, que é uma região pouco habitada, com menos de 40 milhões de habitantes, com as riquezas que tem, com as florestas que tem. Então, eu diria que o nosso exército é pequeno. E ocorre que as lideranças, as nossas lideranças, vêm do fisiologismo e até de uma parcela de líderes políticos, com uma parcela de gente até vindo com grande parte de corrupção, essa coisa toda. E a aparente ausência de ameaça faz com que o nosso exército não seja ampliado na medida em que a gente talvez devesse ter um exército bem maior. Agora, vamos tocar na questão da ciência e tecnologia. Ora, como é que um país como o nosso, que é um país, não vamos chamar mais de terceiro mundo, essa expressão não é razoável, mas um país, eu diria, não desenvolvido, precisaria de prioridade absoluta para a educação e prioridade, paralelamente à prioridade da educação, prioridade para a ciência e tecnologia no sentido mais geral, não apenas militar, mas no sentido mais amplo. Ora, nós somos um dos 10 maiores produtores de automóvel do mundo, chegamos até, se não me engano, o 6º ou 7º, e talvez um dos únicos países que não tem uma indústria né, verdadeira, uma indústria automotiva verdadeiramente nacional.
Sim. Tivemos lá no início, né? Até começamos. Anos 80, não era o Gurgel, começamos com o Gurgel, mas lamentavelmente ele não recebeu o apoio devido e hoje, mesmo estando entre os maiores produtores de automóvel do mundo, não temos uma indústria verdadeiramente nacional. Sim. Né? Então, essas são questões que a gente precisa estimular a reflexão na população, nos cidadãos, para que os cidadãos cobrem das lideranças, sobretudo, maior prioridade para o campo da educação e maior prioridade para o campo da ciência e tecnologia. Talvez até mesmo em detrimento dos demais campos. Não é? Porque se nós pegarmos os países que em 50, 60, 80 anos, 100 anos, conseguiram sair do nível de baixo para o nível de importância, e aí pega a Coreia do Sul, pega o próprio Japão em mais tempo, pega Israel, China, Finlândia, a prioridade para a educação é o grande meio de um país, da sociedade se transformar. O grande mecanismo de transformação é a prioridade para a educação e para a ciência e tecnologia. Sim. Eu queria só insistir naquele ponto do tamanho do exército. Existe um estudo em relação a isso? Porque eu escuto bastante falar sobre isso, mas assim, as polícias também passam por esse problema de dizer o efetivo é muito pequeno, deveria ser tanto. E tem um estudo por número de população, né, de habitantes de cada estado. No nosso caso, existe um estudo por população, por território, mas também, sobretudo, tem a questão das nossas particularidades, né, que é a nossa riqueza, o nosso solo, que deveria ter um plus aí, independente desse número matemático aí por território e povo. Glauber, o tamanho do nosso exército, qual deveria ser? Os estudos existem. Os estudos existem, mas eu não ousaria transmitir para você, primeiro porque eu não estou atualizado com os estudos. Uma das razões, naturalmente, é que me voltei muito, quando estava no serviço ativo, para a área de ciência e tecnologia, afastando-me um pouco dos estudos da área que eu chamaria operacional, que é quem trata dessa questão que você está perguntando. Sim. E eu tenho a minha opinião pessoal, mas para as responsabilidades do seu instrumento e desse podcast, eu preferia não mencionar. Eu preferia apenas deixar caracterizado que acho pequeno o exército para as dimensões. Você vai dizer, teria que dobrar? Teria que acrescentar 50% a mais? Eu prefiro não mencionar e correr o risco de errar de forma muito que para as responsabilidades que você está transmitindo para aqueles que estão nos ouvindo, eu prefiro não mencionar. Com certeza, eu acho, como opinião pessoal, que deveria ampliar. Sim, perfeito. Se é 50%, se é dobrar, eu prefiro não chegar a esse ponto.